eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Voltei, quem é vivo sempre aparece, estou de volta. Eu tinha dito a vocês, os últimos vídeos que eu fiz, né, foi sobre o meu projeto de escrita do TCC, meu diário de escrita, mas acabou que esse diário não foi tão diário assim. Minha ideia era ir atualizando vocês à medida que eu fosse realizando, né, a escrita da minha monografia. Infelizmente, isso não foi possível, porque eu estava tentando sobreviver. Ao final de semestre, eu trabalho e estudo, então, além da escrita do TCC, eu estava fazendo estágio 4. A minha universidade não aceita se você trabalha com educação, se você é professor, você não pode aproveitar isso como estágio, você não pode realizar o estágio no seu local de trabalho. Então, eu tinha que ter dois trabalhos: o trabalho que era trabalho e o estágio obrigatório, né, que dessa vez era no ensino médio. A partir do semestre passado, o ENAD passou a ser obrigatório, tanto a prova prática quanto a prova teórica, então ainda tive que fazer o ENAD. Só que o site do ENAD não presta, deu muito problema, muita dor de cabeça. E, além de tudo, tem as questões da vida, né? Então, tudo isso eu tive que fazer, dar conta em 4 meses, né? Embora o semestre seja 6 meses, assim, de tempo efetivo das coisas acontecendo, foi ali de 4 a 5 meses e eu consegui. Consegui, terminei meu TCC, defendi. Está aqui, imprimi, né? Não precisa imprimir. Na minha universidade, você pode mandar na forma de PDF para os professores da banca, mas eu quis imprimir para mim. Inclusive, foi esse aqui que eu usei na defesa mesmo para fazer as anotações. Fui aprovada com 10, fiquei muito feliz. E também já entreguei todos os documentos, consegui resolver tudo do ENAD e colei grau já. Já estou oficialmente formada. Faz pouquinhos dias que teve a colação. Eu fiz alguns shorts, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Os shorts com o que eu compartilhei a respeito da colação. Como são shorts, é coisa bem curtinha, né? E estou assim atordoada de ter algum tempo livre, né? Eu não estou de férias, estou trabalhando normalmente, mas só de ter algum tempo livre, principalmente de ter me livrado daquela pressão, daquele estresse de ter o receio de não dar conta, de não dar tempo, é, é muito bom. Assim, eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, mas uma das coisas que eu queria com certeza fazer era voltar aqui para o canal, voltar a fazer vídeo. Então, eis-me aqui. Já tem alguns vídeos planejados. E esse vai ser sobre esse processo de conclusão da escrita do TCC. E eu não vou entrar assim, em tantos detalhes sobre o meu projeto em si, porque eu quero que esse vídeo seja um vídeo mais geral, com dicas, né? As melhores dicas, assim, de todo esse processo, as melhores dicas que eu posso dar para quem está nesse momento aí de finalização de graduação, de escrita de monografia. Então, esse vídeo é mais geral. No futuro, eu quero fazer ainda um vídeo bem específico, falando dos teóricos que eu escolhi para o meu TCC, do tema em si, como foi cada etapa, como eu organizei os capítulos, mostrar um pouco da minha escrita acadêmica, mas não é nesse vídeo de hoje. Hoje é um vídeo para atualizar vocês e com dicas gerais para esse momento. Então, vamos lá. Quem acompanhou os diários do TCC, eu vou, inclusive, também deixar aqui nos cards. Acho que eu vou fazer uma playlist e deixar aqui para vocês. Sabe que eu comecei com uma ideia e eu mudei. Mas eu não mudei só a ideia, eu mudei de área. Desde o começo do curso, eu sempre gostei de tudo. Não de tudo, 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 que talvez linguística textual não goste tanto. Mas eu gostava de linguística, eu gostava de teoria literária, eu gostava da parte de ensino, eu gostava de literatura comparada. Tudo eu achava legal. Mas como ao longo do curso eu tive a oportunidade de fazer, participar, né, ser bolsista de iniciação científica na área de linguística cognitiva, inclusive tem vídeos aqui de linguística cognitiva no canal, eu pensei, vai ser mais fácil, então vou para uma área que eu já tive essa escrita acadêmica mais aprofundada, porque é claro que nas disciplinas era muito comum que a gente tivesse que escrever ensaios, já trabalhos bem elaborados em todas as áreas, né? Não só na área de linguística, mas principalmente na área de literatura. Então, eu já tive trabalhos de literatura de disciplina que eu entreguei com 18 páginas, que é quase uma monografia, né? A partir de 20 páginas já é monografia.
Então, eu, sem nenhuma falsa modéstia, me sentia preparada para esse momento, né, de escrever um TCC, embora eu soubesse que seria muito mais desafiador, por 2 motivos, porque realmente é mais extenso e exige um grau de profundidade que eu ainda não tinha realizado, mas também pelo momento de vida, e isso pesa muito, e eu menosprezei isso, sabe? Você está assim, já exausto de anos e anos de graduação, poucas são as pessoas que conseguem chegar no final do curso sem estar trabalhando. Então, você está trabalhando, ainda tem os estágios, que, como eu disse, na minha faculdade não podem ser aproveitados com o seu trabalho. Então, você tem que ter 2 trabalhos, mais a graduação, né, o TCC. Então, quando eu terminei, a sensação foi assim: meu Deus, eu nem acredito que eu consegui. Porque várias vezes ao longo do processo eu fiquei pensando que não ia dar tempo. Eu estava sempre correndo, né? Eu sou muito organizada. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre organização, né? Então eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então eu sempre tinha ali meus calendários, minhas metas de leitura, minhas metas de escrita. E eu estava sempre correndo e perdendo prazo e reajustando o prazo, né? Então, eu tenho que terminar de ler esse texto até sábado, aí eu não terminava. Eu, não, mas então eu vou ler esse outro até terça. E assim eu ia, e eu várias vezes pensei, poxa, não vai dar tempo, não vou conseguir terminar esse negócio a tempo. Mas quando terminou, eu fiquei, caramba, eu nem acredito que eu consegui. Que experiência louca. E eu acho que uma das coisas assim fundamentais para ter dado certo foi a escolha do orientador. Então, essa é a primeira dica que eu dou a vocês. E foi uma dica que, a partir da minha experiência anterior, não só na graduação de letras, mas eu tenho outra graduação, né? Eu sou formada em psicologia, atuei como psicóloga há muito tempo, 9 anos como terapeuta, e depois quis mudar de área, virar professora, né? E eu já tinha visto nesse meu tempo de vida e de experiência no ambiente acadêmico que um bom orientador é fundamental. Quem já entrou na universidade já deve ter se deparado com alguém assim, enlouquecido, porque o orientador simplesmente sumiu, porque ele não aparece, porque ele não orienta. Então, eu sabia que isso ia ser uma coisa que ia me ajudar muito. E esse foi um critério muito importante para mim. Então, se você está em dúvida aí em quem você vai chamar para orientador, mesmo que, se eu tivesse que escolher, mesmo que tivesse uma pessoa que estude exatamente o que eu quero fazer, mas eu sei que ela não é um orientador tão bom, eu escolheria um que é um orientador melhor, mas talvez não seja uma área que me interesse tanto, né? Mas, assim, o orientador é fundamental. E meu orientador, ele foi maravilhoso, né? A gente tinha reuniões presenciais semanais, né? E ele realmente me orientava, me dava sugestão de leituras, né? Depois, quando chegou o momento assim de se dedicar mais à escrita mesmo, né? Ele corrigia a minha escrita. E eu também já tinha maturidade para lidar muito bem com isso, né? Então, às vezes, quando você chega no final da graduação, você fica mais resistente ou lhe abala mais que alguém corrija seu texto, né? Diga que algo não está tão claro, às vezes até meio mal escrito. E eu, graças a Deus, sempre tive muita facilidade e abertura a ser corrigida. E a pessoa dizer, não, não está bom, não está claro, faltou desenvolver isso. E eu podia ir melhorando o meu texto sempre cada vez mais, né? Então, a cada reunião eu sentia que eu saía sabendo mais sobre o meu assunto, eu saía conhecendo mais. Infelizmente, nem tudo que foi colocado ali como sugestão de leitura foi possível ser abarcado como texto que leituras que realmente fundamentaram minha monografia, porque, enfim, o tempo é curto, né? Eu juro que eu tentei, depois vocês vão ver que eu incluí muita coisa, mas nunca é possível fazer tudo, né? Senão era um doutorado e não uma monografia. Mas fez toda a diferença. Então, essa é a minha dica principal, você ter um bom orientador. Mas aí você pode estar pensando, tá, mas como é que eu sei que uma pessoa é um bom orientador? Então, uma coisa que ajuda é você, às vezes, antes de chegar nesse momento do TCC, tentar pagar uma disciplina com um professor que você já está meio interessado. Se você sabe que ele orientou outras pessoas, conversar com alguém ou algum outro aluno que foi orientando dele, né? Ou tentar saber, né? Checar aí no Lattes da pessoa, enfim, tentar se informar nas diferentes formas possíveis
como essa pessoa no trabalho dela, né. E a gente vamos ser honestos, venhamos e convenhamos, vamos ser honestos. Eh, a maioria dos professores tem alguma reputação, né, então os alunos vão comentando entre si e dizem: "Ah, esse professor não dá aula direito, esse professor é muito exigente, esse professor falta muito". Então você já só de estar ali no curso, você já vai saber mais ou menos qual é a fama desse professor. Outra coisa que tem a ver com orientador, mas não é exatamente isso, é a escolha do seu tema, né. Como eu disse, entre escolher um bom orientador em um tema X, que eu tive interesse previamente, eu preferiria fazer um tema compatível com um bom orientador. Então, quando você está ali pensando, né, às vezes você sabe primeiro o orientador e depois você vê um tema ali que combine com o que aquele professor trabalha, mas às vezes você, né, está muito perdido. Você precisa pensar, né, em algo minimamente, até porque a maioria das universidades pede que quando você vá solicitar a orientação, você já tenha um projeto, um pré-projeto, ou pelo menos um tema, né? Então você tem que ter seu tema para poder ir falar com o professor. Professor, eu gostaria que você me orientasse. Aí ele vai dizer, tá, você está pensando em fazer o quê? Você, não sei. Não vai ser legal, talvez ele não queira lhe orientar. Então, é bom você ir pelo menos com um tema pensado. E uma coisa que, algumas dicas que eu posso dar em relação a isso é a primeira, pense em um tema que possa ser realizado na sua universidade. Então, vamos supor, na sua universidade não tem nenhum professor que trabalha com linguística cognitiva. Aí você, não, quero fazer meu TCC em linguística cognitiva. Quem vai lhe orientar, criatura? Não tem como. Você tem que escolher um tema que, dentre o corpo docente da sua universidade, você consiga alguém disposto a lhe orientar. Outra coisa que é importante é que, muitas vezes, você não vai conseguir fazer exatamente o que você quer. É provável que o seu orientador sugira alterações no tema inicial que você propôs, ou algum teórico que você não tinha pensado, ou um ajuste ali no seu objeto de pesquisa. Isso é normal. A gente só estuda exatamente o que a gente quer no doutorado. Antes disso, a gente tem que estar sujeito a ajustar a nossa ideia. Mas é importante que o que seja definido no final das contas seja algo que você goste. E aqui gostar, no sentido acadêmico, é ser algo que você tem interesse em saber, interesse em conhecer, né? Interesse em se aprofundar. Nossa, eu acho isso aqui um assunto legal, eu gostaria de ler algo sobre isso, de falar sobre isso com as pessoas. Isso vai ajudar muito, tá? Porque é difícil escrever e fazer um trabalho acadêmico. E se você está fazendo de algo que você não gosta, ou de algo que você, tanto faz, não se interessa tanto, você vai ter muita dificuldade de desenvolver o seu trabalho e escrever sobre ele. Dentro disso, é importante que você pense em algo que seja execuível, ou seja, algo que você dê conta de fazer em 4 meses, que é o tempo que você vai ter. Tem gente que já trabalha com o professor antes, né, que fez iniciação científica, então tem um pouquinho de tempo a mais. Mas, normalmente, os professores, eles não vão trabalhar de graça nas férias deles. Então, pelo menos na minha universidade é assim, você fala com o professor para acertar a orientação no final do semestre anterior, né? Então você já vai para a série sabendo que você vai ser orientado por ele, mas a orientação só começa quando iniciam as aulas. Então você tem que pensar em algo que você dê conta de fazer nesse tempo, que inclusive foi um problema que eu tive, porque a minha primeira ideia, não a primeira lá de linguística, a primeira em literatura, era uma proposta, um tema que não poderia ser desenvolvido nesse tempo, assim, eu não daria conta. E aí foi isso que meu orientador disse, a gente precisa adaptar, porque isso aí você não vai conseguir fazer. Então a gente fez alguns ajustes, manteve a obra, mas mudou os objetivos, né? E quanto a referencial teórico, eu estava bem aberta, porque eu não tinha tanto conhecimento, tanta fundamentação, então não tinha definido exatamente nada. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Você pode ter que ajustar o seu tema para ele caber no tempo que você tem que realizar. Uma dica bônus é que, caso você pense em fazer mestrado, é interessante que você pense em um tema que vá se conectar com o mestrado que você pretende fazer, né? Então, se você está aí no final da graduação, meio que já tem certeza que você quer fazer mestrado depois, é interessante que a sua monografia, de alguma forma, dialogue com o que você quer fazer no mestrado.
tanto porque dá uma coerência na sua trajetória acadêmica, né? Então, eu estudei isso, agora eu vou estudar aquilo, e as coisas conversam, quanto isso vai facilitar para você. Porque se você vai fazer leituras teóricas para sua monografia, que depois você pode aproveitar no seu projeto de mestrado, você está ganhando tempo, né? Otimizando as coisas. Quarto e último tópico de dicas é em relação aos estudos, né? Como eu falei, minha rotina estava bem complicada. Então, mais ainda, eu precisei me organizar para conseguir estudar tudo que eu precisava fazer, mas mesmo quem estuda e tem muito tempo livre, precisa de organização, senão se embanana, né, e mete os pés pelas mãos. E uma das coisas que me ajudou muito é separar um tempo de estudo fora de casa. Embora aqui na minha casa eu tenha tranquilidade de estudar, eu tenho um espaço de estudar que está aparecendo aqui nos vídeos, não eu não conseguia render tanto em casa, porque tem uma louça para fazer, tem uma cama que eu posso ir ali me deitar, tem barulho, né? Tem a vizinhança com música, ou com criança brincando, com cachorro latindo. Então, me ajudava muito ir para a biblioteca estudar. Então, esse tempo que eu estava em casa, eu ia para a biblioteca e lá eu só tinha isso para fazer, né? Inclusive na biblioteca da universidade, você não pode entrar com bolsa, pelo menos aqui. Então, eu às vezes até deixava o celular dentro da bolsa e entrava só com os livros, ou entrava só com o notebook e ficava ali estudando e conseguia me concentrar, que era silencioso. Eu sabia que aquele momento era dedicado só para isso, não era para eu estar fazendo nenhuma outra coisa. Então, isso me ajudou bastante e ajudou bastante também porque a biblioteca da minha universidade fica aberta de 7h30 da manhã às 10 da noite. Então, eu tinha essa possibilidade, inclusive, de noite e também abrir no sábado até 1 da tarde. Então, eu tinha bastante possibilidade de ir para lá. Como eu disse, é bom empregar algumas técnicas de organização. Se eu tiver algum vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards também, de como eu me organizo. Mas, assim, acho que o básico da organização é ter agenda e colocar tudo na agenda e também fazer listas. Então, fazer muito listas dos capítulos que eu queria ler naquela semana, o quanto eu queria escrever, tópicos das coisas que eu queria desenvolver na escrita da minha monografia, né? Como eu disse, vai ter ainda outro vídeo em que eu vou me aprofundar mais nisso, mas assim, pesquise e tente implementar técnicas de organização para otimizar e principalmente em relação a todas essas dicas, seja flexível e aberto à mudança. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto e posso dizer até que tenho certa facilidade para essa vida acadêmica e acho que essa facilidade vem do tanto que eu gosto, mas ainda assim eu tive que ir percebendo nesse processo o quanto muitas vezes eu não conseguia fazer o que eu tinha planejado para fazer. Então eu planejava para fazer 5 coisas e conseguia 3. E o tempo inteiro eu tinha que estar disponível emocionalmente para estar me adaptando, né? Estar reorganizando as coisas, replanejando as coisas, até porque surgiam imprevistos da vida. Então eu disse assim, esse sábado, eu vou tirar o sábado, vou só estudar, vou focar na escrita, e aí, sei lá, faltou luz. E eu não tinha mais como usar o notebook para escrever. Então, toda hora eu tive que estar me adaptando. E isso, obviamente, é um pouco emocionalmente desgastante, mas a gente precisa seguir em frente, né? Lidar com as coisas e conseguir ir caminhando para alcançar nossos objetivos. Então, é importante que você saiba que, por mais que você ache que vai dar conta sempre, você, com certeza, em alguns momentos desse trajeto, vai precisar estar disponível emocionalmente para se adaptar várias vezes. Então, nessas considerações finais aqui do vídeo, eu queria comentar algumas coisas do ponto de vista mais pessoal, né, que não são dicas tão gerais, mas que, para minha experiência, foram muito importantes. A primeira, eu acho que eu acabei comentando um pouco, que é esse alinhamento que existia entre eu e o meu orientador, né? Então, como eu disse, ele era um orientador que tinha fama de ser exigente, mas eu também queria isso, né? Eu não queria escrever uma monografia só para passar, só para terminar ali e dar conta. Eu queria realmente escrever um trabalho de qualidade. A minha universidade possibilita a publicação da monografia, né, no repositório da universidade. Então, eu queria que fosse um trabalho interessante de estar lá, que eu não me envergonhasse depois, né, que tivesse meu nome ali, que talvez até pudesse contribuir para a área da teoria literária. Então, eu queria realmente um trabalho de qualidade e ele também. Então, isso foi muito importante, porque se a gente não tivesse alinhado com isso, eu sei que eu teria sofrido mais no processo. Uma resolução que eu fiz comigo mesma era que, por mais dificuldades que eu enfrentasse,
por mais difícil que tivesse sendo, toda semana eu ia avançar um pouquinho e um pouquinho, né? Como eu disse, eu tinha reuniões semanais, então eu procurava que toda semana eu chegasse na reunião com algo, ou algo que eu li, ou algo que eu escrevi, ou algum insight que eu tive sobre como desenvolver uma ideia na monografia, né? Eu tinha que ter caminhado para algum lugar. E isso me ajudou muito a não me sentir paralisada e principalmente sentir, né, que eu estava, por mais que talvez eu não desse conta, eu estava caminhando. Uma coisa que foi particularmente difícil para mim foi aceitar a limitação do tempo, né? Então, até assim, as últimas 2 semanas eu ainda estava querendo incluir coisa, incluir leitura. E aí o orientador teve que ir me brecando, né? E eu tive que aceitar que eu precisava parar de incluir coisas, né? Então eu ficava, isso aqui seria interessante desenvolver. Isso aqui seria interessante ler. Mas eu precisava parar de incluir coisa para realmente finalizar o texto. O texto precisava ser finalizado. E eu tive uma dificuldade, né, de aceitar isso. Eu tive muita dificuldade, mas eu precisei aceitar para seguir em frente, né? Como eu disse, tem gente que é justamente o contrário, né? Muito antes que o orientador já está assim, não aguento mais, já está suficiente, queria parar de escrever. No meu caso foi o contrário, né? Mas isso é uma questão individual de cada um. Como todo esse processo, mesmo sendo difícil, foi um processo realizado com muita consciência de mim mesma, justamente porque eu coloquei em prática uma dica que alguém me deu há 1000 anos atrás, eu nem lembro, mas foi de ter um diário de monografia. Na verdade, a pessoa que deu a dica, ela fez um diário do mestrado, em que eu ia escrevendo comentários sobre coisas que eu ia lendo, mas como eu estava me sentindo, coisas que eu estava pensando. Então, isso me ajudou a ter consciência desse processo. E quando chegou realmente, né, aquele momento final de enviar a monografia para a banca e de ir para a defesa, eu estava muito tranquila. Muita gente ficou perguntando: você está nervosa, está ansiosa, está com expectativa? E eu não estava, porque eu tinha certeza que eu tinha feito tudo o que eu pude, né? Uma coisa que isso serve para todo mundo: se o seu orientador marcou sua banca, é porque seu trabalho tem a qualidade mínima para ser aprovado, né? Nenhum orientador vai marcar uma banca para chegar lá, todo mundo ter que ler, fazer aquele circo todo para depois lhe reprovar. Então, se marcou a banca, é certo que você vai ser aprovado. Mas, claro, você pode ser aprovado com média 6 ou com 10, né? Mas vai ser aprovado. Então, eu estava muito tranquila de que eu fiz tudo o que eu pude, né, nas minhas condições, na minha realidade de vida. Eu dei realmente o meu máximo e eu fui para a defesa muito tranquila. Eu só estava nervosa quanto ao tempo da apresentação, que eu tinha de 15 minutos, com tolerância de 5, né? Então, eu tinha de 15 a 20 minutos para apresentar, e tudo que eu queria falar na apresentação, eu tive que falar um pouco corrido. Então, eu estava meio receosa só em relação ao tempo, mas na hora da arguição, a banca comentando, todas aquelas críticas que são normais de banca, eu estava muito tranquila e muito feliz. Inclusive em relação à nota, né? Então, quando a gente sai, que volta para ouvir a nota, assim, eu estava muito tranquila. Claro que eu gostaria de ter uma boa nota, óbvio. Mas se eles dissessem, se você tirou 7, você tirou 8, para mim estava assim, tudo bem. Foi o que eu consegui fazer. E dos meus colegas, assim, das pessoas que eu conheço, não é tão usual concluir, receber 10 na monografia. Geralmente fica 9,5, porque tinha alguma coisa ali que podia ser melhorada, né? Fica 9. E quando eu ouvi 10, eu tive que me segurar para não chorar. Foi muita emoção, assim, eu fiquei muito feliz, né? E como eu disse, foram muitos sacrifícios, mas quando chega nesses momentos, você sente que eles valeram a pena. Inclusive, esse é um dos fatores que me motiva a estar aqui no YouTube, né? Compartilhar essas experiências com vocês, como uma colega, amiga veterana, né? Que já passou por essas experiências. E tá aqui para dar uma dica para vocês, porque eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? De ter colegas no curso. Existe uma realidade imensa de cursos de licenciatura pelo Brasil, de diferentes contextos, de diferentes realidades. As pessoas também que escolhem fazer licenciatura tem os contextos de vidas mais diversos possíveis. Então, o que me motiva a seguir com esse canal aqui é exatamente isso, é poder ajudar algum de vocês aí que em breve será professor também. Embora que muitas vezes a gente já esteja dando aula antes do final do curso, agora plenamente professora, graduada, diplomada. E espero que, se você tenha gostado desse vídeo, clique em gostei para mim
e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!